Certo. Doutor, ó, essa pergunta aqui, eu acho que a gente até já falou sobre isso, né? É uma questão moderna, é uma Do questão trans. social, é do trans. Como que a polícia vê, como que a lei, a, o, qual que é o entendimento moderno da doutrina jurídico em relação a esse tema, né? A gente viu recentemente, eu acho que foi em Bauru, os banheiros do McDonald's estavam os três banheiros, como é que se diz? É banheiro diverso, para todos, né? Diversidade de De gênero. todos os gêneros. É. E depois parece que entraram com uma ação lá e o McDonald's foi obrigado a manter um banheiro apenas para menina, para mulher, um apenas para rapazes e um para trans. Como que tá vendo? Como que a justiça está vendo essas mudanças na sociedade a respeito desse tema específico aí de banheiros para trans? Olha, o transexual, ele tem que ser tratado perante a lei como o sexo, não o sexo biológico, mas o sexo que houve a mudança, o sexo, como ele se vê socialmente. Então, aos olhos frios da lei, se um homem passou por uma transgenitalização, uma mulher passou por um homem passou por uma transgenitalização, se transformou dentro de um contexto social, biopsicossocial, e uma mulher, ele tem que ir no banheiro de mulher, né? Esses são os olhos que veem. Agora, é óbvio que isso vai causar uma indignação nos setores mais conservadores, isso vai causar um pouco de mudança. É um tema que não tínhamos há 50 anos atrás, por exemplo, nem 50, né, Rafa? Acho que há 10 anos já não havia esse tema, um tema que vai ser polêmico, mas o que eu posso garantir é que, aos olhos frios da lei, se uma pessoa nasceu homem, hoje em dia se vê mulher, fez toda uma transgenitalização, igual a nossa pergunta, o trans, né? Houve a transgenitalização. Hoje em dia ele tem que ser tratado como ele se vê. Né? Ele tem que ser tratado como Mas ele se vê. aí o André completa, né? Às vezes é muito polêmico, né? Porque a Polêmico, gente viu polêmico. brigas já em escolas, esse tipo de coisa. Sim, e eu acho que vai ter, a tendência é ter muito mais, até ter uma regulamentação específica, na verdade, nem o Congresso, acho que isso vai acabar com o Supremo, nas mãos do Supremo, para decidir essa situação. Como fazer? Banheiro único, 2 banheiros, 3 banheiros, né? Às vezes a mulher pode se sentir incomodada de ver um transexual ao seu lado, até que ponto isso é legítimo, até que ponto ela não está sendo preconceituosa ou não. Então, esse tema é um tema muito polêmico e que não sei até quando vai ser definido na nossa sociedade, né? Outra questão polêmica, doutor, a questão dos trans no esporte, né? Eu tive Uhum. vendo recentemente jogadora de vôlei, jogadora de tênis, que está se sobressaindo contra as Sim. mulheres. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não tenho preconceito, não é nada disso. Nós só É. estamos pontuando um assunto, né? Uma situação que esse mundo moderno está nos trazendo. Eu A até questão acho. do UFC, esses dias, desculpa, doutor, até assim, pontuar isso, mas era nítido que a trans era mais forte. E aí ela entrou como mulher para lutar contra uma mulher que tem uma estrutura mais fraca e ela arrebentou a mulher. Claro, né? Estava dentro do esporte. Mas isso vai dar ainda muito pano para manga, né? Muito, Falando muito. português mais simples, né? A questão do esporte, eu acho que é uma das vão ser mais polêmicas, porque a gente não pode negar a estrutura do homem médio e a estrutura da mulher média, biopsicossocialmente falando, principalmente biologicamente falando, o homem é mais forte. O homem é mais forte de modo geral. Isso é biologia, pô. Não é negar. A gente não pode negar a ciência, jamais. Isso é biologia. Dentro da nossa teoria evolutiva, o homem desenvolveu mais músculos, o homem desenvolveu mais força bruta. E quando você pensa na igualdade, eu acho que a gente tem que pensar não na igualdade pura e simples, que todos devem ser iguais, mas na igualdade material, no sentido de tratar desigualmente os desiguais. Né? Então, quando você pensa em colocar um homem que se vê como mulher para lutar com uma mulher sexo biológico, a gente não está tratando os dois com igualdade. Não é? Se existe uma categoria para o corpo feminino e uma categoria, penso eu, para o corpo masculino, dentro dessa divisão que existe no esporte secular, talvez seja até
milenar, não sei como era nos primórdios das Olimpíadas, mas se existe Olimpíada feminina, Olimpíada masculina, categorias femininas e categorias masculinas da mesma Olimpíada, a gente tem que se atentar a isso. É uma outra questão ainda, penso que a questão do banheiro seria uma questão mais social, mas a questão do esporte é uma questão eminentemente biológica.